Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todo mundo. É sobre uma jovem que acreditava no amor verdadeiro, mas descobriu da pior forma possível que nem sempre as pessoas são o que parecem ser. Vou contar como uma secretária inocente se viu no meio de uma situação que mudou sua vida para sempre. Vocês vão descobrir o que aconteceu quando ela precisou fazer uma escolha impossível e, principalmente, como anos depois, uma reviravolta inesperada colocou tudo de cabeça para baixo. E posso garantir que o final desta história vai surpreender até quem acha que já viu de tudo. Antes de começarmos, quero agradecer cada um de vocês que acompanha nossas histórias, que comenta, que compartilha com os amigos. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve aí no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. E aí, me conta uma coisa. O que vocês estão fazendo enquanto ouvem nossa história de hoje? Estão descansando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho, ou talvez organizando alguma coisa em casa? Deixa aí nos comentários. Adoro saber como vocês curtem nossas narrativas. Agora vamos começar nossa história, que começa de uma forma bem simples, mas vocês logo vão perceber que nada era como parecia. Marina Santos acordou mais uma vez com o barulho do despertador tocando às 6 da manhã. Aos 22 anos, ela já estava acostumada com essa rotina, que começava antes do sol nascer e terminava sempre tarde da noite. Morava sozinha em um pequeno apartamento de um quarto no subúrbio. Um lugar simples, mas que ela mantinha sempre limpo e organizado, como se fosse um pequeno santuário, onde podia encontrar paz depois dos dias corridos de trabalho. Era órfã desde os 15 anos, quando perdeu os pais em um acidente de carro que mudou sua vida para sempre. Desde então, aprendeu que no mundo ninguém ia dar nada de graça para ela, e que se quisesse alguma coisa na vida, teria que batalhar muito para conseguir. O orfanato onde cresceu depois da morte dos pais não era um lugar ruim, mas também não era exatamente um lar. Marina passou 3 anos lá, contando os dias para completar 18 anos e finalmente poder sair para tentar a vida por conta própria. Durante esse tempo, ela se tornou uma menina responsável e madura além da idade, cuidando das crianças menores e ajudando as freiras com os afazeres da casa. Era uma garota de fé, que acreditava que Deus tinha um plano para ela, mesmo quando esse plano não ficava muito claro nos momentos difíceis. Sempre foi uma jovem sonhadora, que nas noites solitárias imaginava como seria ter uma família de verdade, alguém que a amasse pelo que ela era, e não por obrigação ou caridade. Quando saiu do orfanato, Marina enfrentou o mundo real com toda a força que conseguiu reunir. Trabalhou como balconista, atendente, faxineira, qualquer coisa que aparecesse para conseguir se manter. Eram tempos difíceis, quando às vezes dormia com fome para economizar o pouco dinheiro que ganhava. Mas ela nunca desistiu. Sempre acreditou que um dia as coisas iam melhorar, que Deus não ia abandonar uma menina que sempre tentou fazer o certo na vida. Foi durante essa época de luta que ela conseguiu terminar o ensino médio estudando à noite, e depois fez um curso técnico em administração que custou suas últimas economias, mas que ela sabia que era um investimento no seu futuro. O emprego na Mendonça Enterprises chegou como uma bênção quando Marina já estava quase desistindo de encontrar algo melhor. A vaga era para secretária júnior, e mesmo sem experiência em grandes empresas, ela impressionou na entrevista com sua dedicação e vontade de aprender. O salário era o melhor que ela já havia recebido na vida, e pela primeira vez em anos, Marina conseguia dormir tranquila, sabendo que no final do mês ia ter dinheiro para pagar todas as contas. Era um trabalho que ela levava muito a sério, chegando sempre antes do horário e saindo depois que tudo estava organizado para o dia seguinte. Para ela, aquele emprego representava muito mais do que apenas um salário. Representava a chance de construir uma vida digna e talvez, quem sabe, encontrar seu lugar no mundo. Marina sempre foi uma menina de coração puro, dessas que ainda acreditava no amor verdadeiro, mesmo depois de tudo que havia passado na vida. Virgem aos 22 anos,
ela nunca havia encontrado alguém que despertasse nela algo mais profundo do que amizade. Não era por falta de pretendentes. Marina era uma moça bonita, com cabelos castanhos que brilhavam sob a luz do sol e olhos verdes que transmitiam uma doçura natural que encantava quem a conhecia. Mas ela sempre foi seletiva, esperando por alguém especial, alguém que a fizesse sentir que valia a pena entregar seu coração. O que ela não imaginava é que esse alguém estava mais perto do que pensava, e que essa história de amor ia começar de uma forma que ela jamais esperava. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, Marina ainda tinha muito para descobrir sobre si mesma e sobre os mistérios que cercavam sua própria história. Durante as manhãs na empresa, Marina chegava sempre pontualmente às 8 horas, cumprimentava os colegas com seu sorriso genuíno e se dedicava completamente às suas tarefas. Era conhecida entre os funcionários como a menina gentil, que nunca reclamava de nada, e estava sempre disposta a ajudar quem precisasse. Seu local de trabalho ficava em uma mesa organizada logo na entrada do escritório principal, onde ela recebia visitantes, atendia telefones e cuidava da agenda do presidente da empresa. Era uma posição que exigia discrição e eficiência, qualidades que Marina demonstrava naturalmente. Ela havia decorado a rotina de todos na empresa. Sabia exatamente como cada executivo gostava do café, lembrava dos aniversários dos filhos dos chefes e sempre tinha uma palavra de conforto para os colegas que passavam por momentos difíceis. A vida pessoal de Marina era bastante simples e solitária. Nos finais de semana, ela costumava ir à igreja pela manhã, fazer compras no mercadinho do bairro e passar as tardes lendo livros românticos que comprava em sebos. Era uma forma de escapar da realidade e sonhar com histórias de amor que pareciam impossíveis para uma menina pobre como ela. Durante as noites da semana, depois de chegar do trabalho, Marina preparava uma janta simples, assistia a algum programa na televisão velha que conseguiu comprar de segunda mão e se deitava sempre agradecendo a Deus por mais um dia. Era uma rotina que poderia parecer monótona para muitas pessoas, mas para uma jovem que havia passado tanto tempo sem ter nem isso, cada noite em sua própria casa era uma pequena vitória. O que Marina não sabia é que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais imaginaria possível. Havia sinais do destino que ela ainda não conseguia perceber, pequenos detalhes que pareciam coincidências, mas que, na verdade, estavam preparando o caminho para algo muito maior. E tudo ia começar na manhã seguinte, quando ela ia descobrir que às vezes o amor chega quando menos esperamos, mas também que nem todo amor que parece verdadeiro realmente é. Mas essa é uma lição que Marina ainda teria que aprender da forma mais dolorosa possível, antes de descobrir sua verdadeira força e o que realmente merecia na vida. Rafael Mendonça acordou naquela segunda-feira com a sensação familiar de vazio que o acompanhava há anos. Mesmo morando em uma cobertura luxuosa, com vista para toda a cidade, mesmo tendo tudo que o dinheiro podia comprar, ele sentia como se algo importante estivesse faltando em sua vida. Aos 35 anos, havia construído um império empresarial que impressionava até seus concorrentes mais experientes. Mas o sucesso profissional não conseguia preencher o buraco que existia em seu peito desde que decidiu seguir o caminho que a família traçou para ele. O casamento com Isabela Vasconcelos estava marcado para dali a 8 meses, uma união que fazia sentido para todos, menos para ele. Isabela era bonita, elegante, educada, vinha de uma família rica e influente, mas Rafael sabia que entre eles não existia amor verdadeiro, apenas conveniência e interesses mútuos que beneficiavam ambas as famílias. A rotina de Rafael era sempre a mesma: academia às 5:30 da manhã, banho rápido, café da manhã lendo os jornais econômicos e chegada à empresa às 8 em ponto. Era um homem pontual e exigente, que esperava a perfeição de todos ao seu redor, mas que raramente demonstrava satisfação quando essa perfeição era alcançada. Durante os 2 anos em que Marina trabalhava como sua secretária, ele havia notado a dedicação dela, a forma como ela antecipava suas necessidades
e cuidava dos detalhes que outros funcionários deixavam passar. Mas foi apenas nos últimos meses que Rafael começou a reparar realmente em Marina como mulher, não apenas como funcionária. Havia algo na simplicidade dela que o tocava de forma estranha, uma pureza genuína que contrastava completamente com o mundo artificial em que ele estava acostumado a viver. Isabela, sua noiva, era tudo o que se esperava de uma mulher da alta sociedade. Falava 3 idiomas, tinha diploma em administração por uma universidade cara, frequentava os melhores eventos sociais e sabia exatamente como se comportar em qualquer situação. Mas Rafael percebia que por trás de toda aquela perfeição havia uma frieza calculista que o deixava desconfortável. Ela nunca demonstrava interesse genuíno por ele como pessoa, apenas como o CEO bem-sucedido que representava uma boa aliança para sua família. Nas poucas vezes que ficavam sozinhos, Isabela falava apenas sobre os preparativos do casamento, sobre a lua de mel em Paris que já estava toda planejada, ou sobre os eventos sociais que teriam que frequentar como casal. Nunca perguntava sobre os sonhos dele, sobre suas preocupações, sobre o que realmente o fazia feliz ou triste. Foi justamente esse contraste que começou a mexer com Rafael. Marina tinha o hábito de perguntar como havia sido o final de semana dele, se ele estava bem quando chegava parecendo preocupado, ou se oferecia para ficar até mais tarde quando percebia que ele estava sobrecarregado com algum projeto importante. Eram gestos pequenos, mas que carregavam uma atenção genuína que Rafael não recebia de ninguém há muito tempo. Ele começou a reparar nos detalhes, como Marina sorria quando conseguia resolver um problema complicado, como ela ficava concentrada quando organizava documentos importantes, como seus olhos brilhavam quando ele a elogiava por um trabalho bem feito. Era como se estivesse descobrindo que existiam formas de se relacionar com as pessoas que ele havia esquecido completamente. O primeiro momento em que Rafael se permitiu realmente olhar para Marina como mulher aconteceu em uma manhã, quando ela chegou ao trabalho com o cabelo ainda úmido da chuva. Ela havia corrido para não se atrasar e chegou ofegante, pedindo desculpas, mesmo estando pontual como sempre. Enquanto ela se organizava em sua mesa, Rafael ficou parado observando como ela tentava arrumar os cabelos molhados, como suas bochechas estavam rosadas do frio e da correria, como ela parecia frágil e forte ao mesmo tempo. "Marina", chamou ele, "você precisa de uma toalha ou algo assim?" A pergunta saiu naturalmente, mas quando ela levantou os olhos surpresa com a gentileza inesperada, Rafael sentiu algo que não sentia há anos. Uma vontade genuína de cuidar de alguém, de proteger, de fazer bem sem esperar nada em troca. A partir desse dia, Rafael começou a prestar atenção em Marina, de uma forma diferente. Notou que ela sempre levava a marmita de casa para economizar dinheiro, que usava as mesmas roupas simples, mas sempre limpas e bem passadas, que nunca pedia favores ou reclamava de nada, mesmo quando tinha motivos de sobra. Começou a se perguntar sobre a vida dela fora do trabalho, sobre seus sonhos, sobre o que a fazia sorrir daquele jeito tão genuíno. Era perigoso, ele sabia disso, porque estava noivo de outra mulher, e porque Marina era sua funcionária, mas havia algo nela que despertava um lado dele que estava dormindo há muito tempo. O que Rafael não imaginava é que essa curiosidade inocente estava prestes a se transformar em algo muito mais intenso, algo que ia colocar tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo em questão. A mudança na dinâmica entre Rafael e Marina aconteceu de forma gradual, como uma música suave que vai crescendo até tomar conta de todo o ambiente. Tudo começou com pequenos gestos que pareciam inocentes, mas que carregavam uma carga emocional que nenhum dos dois conseguia ignorar completamente. Rafael passou a demorar mais tempo na mesa de Marina quando precisava de algum documento. Aproveitava para fazer perguntas sobre o trabalho que podia perfeitamente resolver por telefone e sempre encontrava uma desculpa para passar pela recepção onde ela ficava. Marina, por sua vez, começou a se arrumar com mais cuidado para o trabalho. Escolhia as blusas que mais a favoreciam entre as poucas que tinha e se pegava esperando ansiosa pelos momentos em que ele aparecia com alguma solicitação.
Era um jogo perigoso que ambos sabiam que estavam jogando, mas que se tornava cada dia mais difícil de resistir. O primeiro momento realmente íntimo aconteceu em uma tarde chuvosa, quando quase todos os funcionários já haviam ido embora e Marina estava terminando de organizar os arquivos do mês. Rafael apareceu em sua mesa com uma xícara de café quente e disse: "Pensei que você pudesse estar precisando disso." O gesto simples a pegou completamente de surpresa, porque era a primeira vez que alguém na empresa se preocupava com seu bem-estar de forma tão direta. "Obrigada, Sr. Mendonça", respondeu ela, sentindo as bochechas corarem levemente. "Rafael", corrigiu ele suavemente, "quando estamos sozinhos pode me chamar de Rafael." A voz dele carregava uma intimidade que fez o coração de Marina disparar, e ela percebeu que estava pisando em terreno completamente desconhecido, mas que de alguma forma parecia o lugar certo para estar. As conversas entre eles começaram a se estender além dos assuntos profissionais. Rafael descobriu que Marina adorava ler livros românticos, que sonhava um dia viajar para conhecer o mar, que sua cor preferida era azul porque lembrava do vestido que a mãe usava no único retrato que ela tinha da família. Marina soube que Rafael havia perdido a mãe ainda criança, que se sentia sozinho, mesmo estando sempre cercado de pessoas, que às vezes acordava no meio da noite, pensando se estava vivendo a vida que realmente queria ou apenas cumprindo expectativas que outros criaram para ele. Eram confidências que criavam uma intimidade perigosa, porque mostravam um lado vulnerável que Rafael raramente mostrava para alguém, e despertavam em Marina sentimentos que ela nunca havia experimentado antes na vida. A primeira vez que se tocaram de forma intencional foi quando Rafael estava explicando um projeto complicado e precisou se aproximar da mesa dela para mostrar alguns detalhes no computador. O braço dele roçou no ombro de Marina, e em vez de se afastar como seria natural, ele permaneceu ali, sentindo o perfume suave que ela usava e a respiração dela, que havia se tornado mais rápida. "Marina", murmurou ele, e o nome dela saiu dos lábios dele como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ela levantou os olhos para encontrar o olhar dele fixo em seu rosto, e por um momento que pareceu eterno, eles ficaram assim, perdidos um no outro, até que o som do telefone tocando os trouxe de volta à realidade. Mas já era tarde demais. Ambos sabiam que havia uma conexão entre eles que ia muito além da relação profissional. A paixão explodiu finalmente em uma noite de sexta-feira, quando eles ficaram sozinhos no escritório, trabalhando em uma proposta urgente que precisava ser entregue na segunda-feira. O ambiente estava silencioso, apenas com o som da chuva batendo nas janelas do 20º andar, criando uma atmosfera íntima que tornava impossível ignorar a tensão que havia entre eles. Rafael estava estressado com os prazos apertados, e Marina ofereceu ficar para ajudar, mesmo sabendo que isso significava perder seu único final de semana livre do mês. "Você não precisa ficar, Marina. Já fez demais hoje", disse ele, mas o tom da voz carregava uma súplica silenciosa para que ela não fosse embora. "Eu quero ficar", respondeu ela, e havia algo na forma como disse isso que fez Rafael entender que ela não estava falando apenas sobre o trabalho. Foi então que ele se aproximou dela, segurou seu rosto delicadamente entre as mãos e disse: "Marina, eu não posso mais fingir que você não significa nada para mim." E então aconteceu o inevitável. Eles se beijaram com toda a paixão que vinham reprimindo há meses. Um beijo que confirmou que não havia mais volta, que aquela atração havia se transformado em algo muito mais profundo e perigoso. O que nenhum dos dois imaginava é que essa noite marcaria o início de uma história de amor que seria testada de formas que jamais conseguiriam prever e que os levaria por caminhos que mudariam suas vidas para sempre. 3 meses depois daquela primeira noite juntos, Marina e Rafael viviam um romance secreto que crescia a cada encontro. Eles se encontravam no apartamento dele sempre que possível, ou ficavam até tarde no escritório quando todos já haviam ido embora. Rafael havia se tornado um homem completamente diferente quando estava com ela. Mais carinhoso, mais atento, mais humano. Ele a tratava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo,
sempre perguntando se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se estava feliz. Marina havia descoberto o que era ser amada de verdade e, pela primeira vez na vida, se sentia completa. Eles faziam planos para o futuro. Rafael prometia que ia romper o noivado com Isabela assim que encontrasse a forma certa de fazer isso sem prejudicar os negócios da família. Só preciso de um tempo para organizar tudo, amor. Você vai ver. Logo vamos poder ficar juntos publicamente, dizia ele. E Marina acreditava em cada palavra, porque via o amor sincero nos olhos dele. Foi em uma manhã de quinta-feira que Marina percebeu que algo estava diferente em seu corpo. O atraso na menstruação, inicialmente, não a preocupou muito, porque às vezes o estresse do trabalho causava pequenas alterações no seu ciclo. Mas quando começou a sentir enjoos matinais e uma sonolência estranha durante o dia, uma suspeita começou a crescer em seu coração. Durante o horário do almoço, Marina foi até uma farmácia próxima à empresa e comprou um teste de gravidez, com as mãos tremendo e o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. No banheiro da farmácia, ela fez o teste com uma mistura de medo e esperança que nunca havia sentido antes na vida. Quando as duas linhas apareceram no visor, Marina sentiu como se o mundo tivesse parado ao seu redor. Estava grávida. Ia ter um filho de Rafael, o homem que amava mais do que tudo na vida. A notícia da gravidez mudou completamente a perspectiva de Marina sobre tudo. Durante o resto do dia no trabalho, ela mal conseguiu se concentrar nas tarefas, porque sua mente estava ocupada imaginando como seria contar para Rafael, como ele reagiria, como seria sua vida juntos com o bebê. Ela sempre havia sonhado em ser mãe, mas imaginava que isso aconteceria depois do casamento, em uma situação mais tradicional. Agora, mesmo com toda a incerteza da situação, Marina sentia uma felicidade profunda crescendo dentro dela. Aquele bebê era fruto do amor verdadeiro que ela havia encontrado com Rafael. E isso fazia toda a diferença. Durante a tarde, ela se pegou várias vezes com a mão no ventre ainda liso, imaginando como seria sentir os primeiros movimentos do bebê, como seria ver Rafael segurando seu filho nos braços. Quando chegou a hora de contar para Rafael, Marina esperou até que todos tivessem saído da empresa. Eles subiram para o escritório dele e ela podia sentir o nervosismo tomando conta de cada célula do seu corpo. Rafael, preciso te contar uma coisa muito importante, começou ela, com a voz tremendo levemente. Ele parou de organizar os papéis na mesa e se virou para ela com atenção total. O que foi, amor? Você parece nervosa, disse ele, se aproximando para segurar as mãos dela. Marina respirou fundo e disse: Estou grávida, Rafael. Estamos esperando um bebê. Por alguns segundos que pareceram eternos, Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Então seu rosto se iluminou com um sorriso que Marina nunca havia visto antes. Ele a pegou no colo e a girou pelo escritório, rindo e repetindo: Um bebê. Vamos ter um bebê. A felicidade dele era tão genuína e contagiante que todas as preocupações de Marina desapareceram naquele momento. Agora sim vou ter coragem de romper tudo com Isabela, disse Rafael, segurando o rosto de Marina entre as mãos. Nosso filho vai nascer em uma família de verdade, com pais que se amam. Você vai ver, Marina. Vou cuidar de vocês dois para sempre. Nunca mais você vai precisar se preocupar com nada. As promessas dele soavam como música para os ouvidos de Marina, que finalmente sentia que havia encontrado seu lugar no mundo. Eles passaram horas conversando sobre como seria sua vida juntos, sobre nomes para o bebê, sobre a casa que iam comprar para criar a criança. Rafael parecia completamente transformado pela notícia da gravidez, como se finalmente tivesse encontrado um propósito real para sua vida. Mas o que nenhum dos dois imaginava é que as próximas semanas trariam pressões e situações que iam testar esse amor de formas que eles jamais conseguiriam prever, e que nem sempre o amor é suficiente para vencer todos os obstáculos que o mundo coloca no nosso caminho. As 2 semanas que se seguiram ao anúncio da gravidez foram as mais felizes da vida de Marina. Rafael estava completamente transformado, mais carinhoso e atencioso do que nunca.
Ele chegava ao trabalho todos os dias com um sorriso no rosto. Sempre perguntava como ela estava se sentindo, se os enjoos tinham melhorado, se ela precisava de alguma coisa. Durante os almoços, eles saíam juntos para restaurantes próximos, onde Rafael falava animado sobre os planos para quando o bebê nascesse. Vamos comprar uma casa com jardim grande para nosso filho brincar, dizia ele, segurando a mão dela por baixo da mesa. E você vai poder parar de trabalhar, vai se dedicar só a cuidar do nosso bebê e de você mesma. Marina ouvia cada palavra como se fosse uma promessa sagrada, porque finalmente havia encontrado alguém que a amava e queria construir uma família com ela. Era tudo o que sempre havia sonhado e parecia bom demais para ser verdade. Mas as coisas começaram a mudar quando o pai de Rafael descobriu sobre o relacionamento através de comentários maliciosos que Isabela havia espalhado entre os funcionários. Roberto Mendonça era um homem de negócios implacável que havia construído sua fortuna através de alianças estratégicas e casamentos convenientes. Para ele, a ideia de o filho jogar fora um casamento milionário por causa de uma secretarinha órfã era absolutamente inaceitável. A pressão sobre Rafael começou de forma sutil, com conversas sobre responsabilidades familiares e o futuro da empresa. Filho, você não pode destruir tudo que construímos por causa de um capricho passageiro, dizia Roberto durante os jantares familiares. A Isabela vem de uma família respeitável. Nossos negócios dependem dessa união. Você não pode ser tão irresponsável a ponto de jogar tudo isso fora. As palavras do pai ecoavam na mente de Rafael durante os dias, criando uma pressão constante que começava a afetar até mesmo os momentos íntimos que ele passava com Marina. Isabela, por sua vez, não era uma mulher que aceitaria ser trocada por uma funcionária sem lutar. Quando suspeitou do que estava acontecendo, ela começou uma campanha silenciosa para destruir a reputação de Marina na empresa. Espalhou boatos de que a secretária estava tentando dar golpe no patrão. Insinuou que Marina era interesseira e que estava usando o charme para conseguir promoções. As outras funcionárias começaram a olhar Marina de forma diferente, algumas com pena, outras com desprezo, como se ela fosse uma aventureira tentando subir na vida através de meios desonestos. Marina sentia um ambiente hostil ao seu redor, mas Rafael sempre a tranquilizava, dizendo que logo tudo seria resolvido e que ela não precisava se preocupar com fofocas maldosas. Isabela está desesperada porque sabe que vai perder, dizia ele, beijando a testa de Marina com ternura. Mas ela vai ter que aceitar a realidade. A pressão sobre Rafael intensificou quando seu pai ameaçou cortar todos os laços familiares e empresariais se ele insistisse em cancelar o casamento. Se você escolher essa menina, vai ter que escolher entre ela e todo o império que nossa família construiu, disse Roberto de forma fria e calculista. Porque eu não vou permitir que você destrua nossa reputação e nossos negócios por causa de uma paixão passageira. As palavras do pai eram como punhaladas no peito de Rafael, que se via dividido entre o amor que sentia por Marina e o medo de perder tudo que havia trabalhado a vida inteira para construir. Ele começou a ficar mais distante, mais pensativo, e Marina percebia que algo estava mudando, mesmo que ele tentasse disfarçar quando estavam juntos. "Está tudo bem, amor?" perguntava ela, preocupada com as olheiras que apareceram no rosto dele. "Está sim, é só estresse do trabalho", respondia Rafael, mas Marina sentia que havia algo muito mais profundo acontecendo. A quebra definitiva aconteceu na véspera do que deveria ser o rompimento oficial do noivado. Rafael havia marcado uma reunião com Isabela e as famílias para anunciar o cancelamento do casamento, mas na manhã daquele dia, seu pai fez a ameaça final. "Se você fizer isso hoje, amanhã você não terá mais empresa, não terá mais família e não terá mais nada. E quando você estiver na sarjeta com sua secretarinha, vai entender que paixão não paga conta e não constrói futuro." As palavras do pai ecoaram na mente de Rafael durante horas, criando uma tempestade de dúvidas e medos que ele nunca havia sentido antes. Quando chegou a hora da reunião, Rafael olhou para Marina trabalhando em sua mesa, grávida de 2 meses do filho dele, e por um momento
quase teve coragem de enfrentar tudo e todos. Mas então pensou na responsabilidade da empresa, nos empregos de centenas de funcionários, no futuro incerto que teria se perdesse tudo, e tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Marina, preciso falar com você, disse Rafael, chamando-a para seu escritório com uma voz que ela não reconheceu. Quando ela entrou e viu a expressão fria no rosto dele, sentiu um aperto no peito que a fez temer o pior. Eu pensei muito sobre nossa situação, começou ele, evitando olhar diretamente nos olhos dela. E cheguei à conclusão de que cometi um erro. O que aconteceu entre nós foi apenas uma atração física, nada mais do que isso. As palavras saíam da boca dele como veneno, cada uma delas destruindo um pedaço do coração de Marina. Mas Rafael, o bebê, tentou ela com a voz quebrada pela emoção. O bebê é problema seu, respondeu ele com uma frieza que Marina jamais imaginaria que ele fosse capaz de demonstrar. Eu nunca te amei de verdade, Marina. Você era apenas uma distração, uma aventura para quebrar a rotina. Meu lugar é ao lado da Isabela, e seu lugar não é mais nesta empresa. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem que ela conseguisse controlar. Você tem até o final do dia para limpar sua mesa e ir embora. E esqueça tudo o que aconteceu entre nós, porque para mim nunca significou nada. Essas foram as últimas palavras que Rafael disse para ela antes de sair do escritório, deixando Marina sozinha, grávida, demitida e com o coração completamente destruído. O que ela não sabia é que essa dor seria apenas o começo de uma jornada que ia transformá-la em uma mulher muito mais forte do que jamais imaginou que pudesse ser. Marina saiu da Mendonça Enterprises naquela tarde com apenas uma pequena caixa de papelão contendo seus pertences pessoais e o coração completamente despedaçado. A chuva que caía lá fora parecia combinar perfeitamente com as lágrimas que escorriam por seu rosto, e ela caminhou pelas ruas sem direção, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O homem que jurava amá-la, que prometia ficar com ela para sempre, que ficou radiante quando soube da gravidez, havia se transformado em um estranho frio e cruel em questão de minutos. As palavras dele ecoavam em sua mente como uma música torturante. Você era apenas uma distração, uma aventura para quebrar a rotina. Como ele conseguia dizer isso depois de tudo que haviam vivido juntos? Como conseguia negar o filho que estava crescendo dentro dela? Marina se sentiu como se tivesse acordado de um sonho lindo para descobrir que tudo não passava de uma ilusão cruel. Os primeiros dias depois da demissão foram os mais difíceis da vida de Marina. Ela tentou encontrar outro emprego, mas sempre que os empregadores pediam referências do trabalho anterior, algo dava errado na contratação. Não demorou para ela descobrir que Isabela havia se certificado de que ela seria marcada negativamente no mercado, espalhando histórias sobre sua conduta inadequada e tentativas de sedução do patrão. Marina percebeu que estava sendo sistematicamente destruída, que não conseguiria mais trabalhar em nenhuma empresa respeitável da cidade. Com as economias diminuindo rapidamente e a barriga crescendo a cada semana, ela se viu obrigada a aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Começou vendendo doces caseiros na porta de hospitais e escolas. Depois aceitou trabalhos de faxina em casas de família, sempre escondendo a gravidez o máximo que conseguia para não perder as oportunidades. Gabriel Santos nasceu em uma madrugada fria de agosto, em um hospital público lotado onde Marina deu à luz sozinha, sem ninguém para segurar sua mão durante as dores do parto. Quando o médico colocou o bebê em seus braços pela primeira vez, Marina olhou para aquele rostinho perfeito e sentiu um amor tão intenso que chegava a doer no peito. Gabriel tinha os olhos castanhos do pai e o formato do rosto que lembrava Rafael. Mas Marina prometeu a si mesma que nunca contaria para o menino quem era seu verdadeiro pai. Você só vai ter a mamãe, meu amor, murmurou ela, beijando a cabecinha do bebê. Mas eu prometo que vou ser mãe e pai para você. Vou te dar todo o amor do mundo. Naquele momento, Marina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre.
Ela ia lutar com todas as forças para dar uma vida digna para seu filho, não importava quanto isso custasse. Os anos seguintes foram uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Marina trabalhava durante o dia, vendendo salgados em pontos de ônibus, e durante a noite fazia limpeza em escritórios, levando Gabriel sempre com ela, porque não tinha dinheiro para pagar uma babá. Eram noites longas e cansativas, onde o menino dormia em um carrinho improvisado, enquanto ela esfregava chão e limpava banheiros de empresas onde um dia sonhou trabalhar como funcionária respeitada. Havia momentos em que Marina se sentia tão exausta e desesperada que chorava escondida no banheiro, perguntando a Deus por que havia permitido que ela passasse por tanto sofrimento. Mas sempre que olhava para Gabriel, que crescia saudável e feliz, apesar de todas as dificuldades, ela encontrava forças para continuar lutando. O menino era sua luz no fim do túnel, a razão pela qual valia a pena aguentar qualquer humilhação. Durante esses anos difíceis, Marina às vezes via Rafael nas reportagens sobre empresários bem-sucedidos, sempre ao lado de Isabela em eventos sociais luxuosos. Ele parecia feliz e realizado, usando ternos caros e sorrindo para as câmeras, como se fosse o homem mais sortudo do mundo. Marina tentava não assistir essas reportagens, mas às vezes não conseguia resistir à curiosidade dolorosa de ver como estava a vida do homem que havia destruído a dela. Gabriel crescia perguntando sobre o pai, e Marina sempre dizia que ele havia viajado para muito longe e que talvez um dia voltasse. Era uma mentira que ela odiava contar, mas que parecia menos cruel do que a verdade. O que Marina não imaginava é que Deus estava preparando uma reviravolta em sua vida que mudaria tudo, que toda aquela dor e sofrimento tinha um propósito maior e que sua história estava longe de terminar. Enquanto Marina lutava para sobreviver com Gabriel, Rafael descobriu que sua decisão de ficar com Isabela havia sido o maior erro de sua vida. O casamento que parecia perfeito para todo mundo se revelou um pesadelo particular que ele tentava esconder atrás de sorrisos forçados em eventos sociais. Isabela mostrou sua verdadeira face logo depois da lua de mel, quando percebeu que havia conquistado a posição que queria e não precisava mais fingir ser a mulher apaixonada e dedicada que representou durante o noivado. Ela era fria, calculista e tratava Rafael mais como um sócio em um negócio lucrativo do que como um marido. As manhãs começavam com ela reclamando de alguma coisa. O café não estava na temperatura certa, a empregada havia passado a roupa de forma errada ou os planos para o final de semana não estavam à altura do padrão dela. Rafael tentava ser um bom marido, mas Isabela não demonstrava nenhum interesse em construir uma vida juntos de verdade. Ela passou a sair sozinha com as amigas, deixava claro que considerava os carinhos dele como obrigações conjugais chatas e gastava fortunas em roupas, joias e viagens que fazia sozinha ou na companhia de pessoas que Rafael nem conhecia. Durante os jantares em família, Isabela falava apenas sobre os eventos sociais que queria frequentar, sobre as reformas caras que queria fazer na cobertura ou sobre as férias em Paris que já estava planejando para o próximo verão. Nunca perguntava sobre o trabalho dele, sobre seus sonhos, sobre como havia sido seu dia. Era como viver com uma estranha elegante que dividia o mesmo teto, mas que não tinha nenhum interesse genuíno em sua vida. A situação ficou ainda pior quando Rafael começou a suspeitar que Isabela estava tendo casos extraconjugais. Ela chegava tarde em casa sem explicações convincentes, recebia telefonemas que atendia em particular e sempre tinha desculpas prontas para não acompanhá-lo em compromissos importantes da empresa. Rafael tentava não pensar no assunto, mas os sinais eram cada vez mais óbvios. Isabela havia mudado até mesmo o perfume que usava, comprava lingeries caras que nunca usava com ele e tinha adquirido hábitos que não combinavam com a mulher recatada que fingiu ser durante o noivado. Era humilhante perceber que a própria esposa não sentia nenhum respeito por ele, que estava sendo traído de forma tão descarada, mas Rafael se sentia preso na situação que ele mesmo havia criado. Os problemas financeiros começaram quando Isabela descobriu que tinha acesso às contas conjuntas da empresa,
através do casamento. Ela começou a fazer gastos absurdos, sem consultar Rafael. Comprava carros de luxo, reformava casas de verão que usava apenas algumas vezes por ano e organizava festas extravagantes para impressionar suas amigas socialites. Rafael tentava controlar os gastos, mas Isabela sempre encontrava uma forma de continuar gastando, seja através de cartões corporativos ou empréstimos feitos em nome da família Mendonça. Eu sou sua esposa. Tenho o direito de viver de acordo com nosso padrão, dizia ela sempre que Rafael tentava impor limites. E se você não gosta, pode pedir o divórcio e me dar metade de tudo que você tem. A ameaça sempre funcionava, porque Rafael sabia que um divórcio nas condições atuais seria devastador para seus negócios. Durante as noites solitárias em seu escritório, Rafael às vezes se pegava pensando em Marina e se perguntando como ela estava, se havia conseguido se recuperar da forma cruel como ele a havia tratado. Era um pensamento que o deixava com remorso, mas que ele tentava afastar da mente porque sabia que não havia mais volta para as escolhas que havia feito. Ele havia escolhido o caminho da segurança financeira e familiar, e agora precisava viver com as consequências dessa decisão, mesmo que isso significasse uma vida sem amor verdadeiro. O que Rafael não imaginava é que suas escolhas tinham gerado consequências muito maiores do que ele conseguia prever, e que o destino estava preparando uma lição que ele jamais esqueceria. Às vezes, quando não conseguia dormir por causa dos problemas com Isabela, ele olhava pela janela da cobertura e se perguntava se algum dia teria uma segunda chance de consertar os erros do passado, sem saber que essa chance viria de uma forma que ele jamais imaginaria. Gabriel havia completado 4 anos quando a vida de Marina mudou para sempre em uma manhã ensolarada de terça-feira. Marina estava se preparando para mais um dia vendendo quentinhas em frente ao hospital municipal, quando ouviu batidas firmes na porta de seu pequeno apartamento. Era cedo demais para ser algum vizinho, e ela raramente recebia visitas. Quando abriu a porta, encontrou 2 homens vestidos em ternos escuros e elegantes, carregando pastas de couro que pareciam custar mais do que tudo que Marina possuía. "Senhora Marina Santos?", perguntou o mais velho dos 2, um homem de cabelos grisalhos e aparência respeitosa. "Sou eu", respondeu Marina, com o coração disparado, porque não conseguia imaginar o que 2 advogados estariam fazendo na sua porta. "Meu nome é Dr. Fernando Carvalho, e preciso falar com a senhora sobre um assunto muito importante relacionado à sua família materna." O que os advogados contaram deixou Marina completamente sem reação por alguns minutos. Helena Carvalho, uma empresária bilionária que havia morrido recentemente aos 83 anos, era irmã de sua mãe. Helena havia passado a vida inteira procurando pela família de Cristina Santos, a irmã que havia perdido contato depois que ela saiu de casa aos 18 anos para se casar contra a vontade dos pais. Sua mãe era filha de uma família tradicional, mas se apaixonou por seu pai, que vinha de origem humilde, explicou o Dr. Fernando. A família cortou relações com ela, mas Helena nunca parou de procurar. Quando finalmente conseguiu localizar vocês, sua mãe já havia falecido e você estava no orfanato. Helena havia acompanhado a vida de Marina à distância através de investigadores particulares, sabendo sobre suas dificuldades, mas respeitando a vontade dela de viver de forma independente, até decidir que era hora de reparar os erros do passado. A herança de Helena era algo que Marina jamais conseguiria imaginar nem nos sonhos mais loucos. Além de uma fortuna em dinheiro que chegava na casa dos bilhões, havia empresas espalhadas pelo país inteiro, fazendas produtivas, imóveis em localizações nobres e investimentos em bolsas de valores do mundo todo. "A senhora Helena deixou uma carta para você", disse Dr. Fernando, entregando um envelope lacrado com caligrafia delicada. A carta dizia: "Querida Marina, perdoe nossa família por ter abandonado sua mãe quando ela mais precisava de apoio. Eu passei a vida inteira me arrependendo de não ter lutado mais por ela, de não ter enfrentado nossos pais para manter nossa família unida. Agora, quero reparar esse erro através de você. Use essa herança não apenas para ter conforto,
mas para fazer a diferença no mundo, como sua mãe teria feito se tivesse tido a oportunidade. Seja feliz, minha querida sobrinha, e lembre-se de que você vem de uma linhagem de mulheres fortes que nunca se renderam diante das adversidades. A transformação na vida de Marina aconteceu de forma gradual, mas profunda. Primeiro, ela se mudou para uma casa confortável em um bairro nobre, onde Gabriel podia brincar no quintal sem perigos e frequentar uma escola particular de qualidade. Marina contratou uma babá carinhosa para cuidar do menino, enquanto ela se dedicava a estudos que nunca havia tido oportunidade de fazer. Matriculou-se em um curso de administração de empresas em uma universidade renomada, depois fez uma pós-graduação em gestão financeira e ainda estudou idiomas para poder administrar os negócios internacionais que havia herdado. Durante 2 anos, Marina se transformou de uma secretária humilde em uma empresária preparada e confiante, mas nunca esqueceu das humilhações que havia sofrido, especialmente das palavras cruéis que Rafael havia dito no dia em que a expulsou de sua vida. Enquanto se preparava para assumir o controle total de sua herança, Marina descobriu através de reportagens financeiras que a Mendonça Enterprises estava enfrentando sérios problemas. A empresa havia perdido contratos importantes, estava sendo investigada por irregularidades fiscais e havia rumores de que Rafael estava à beira da falência. Marina soube também, através de colunas sociais, que o casamento dele com Isabela estava longe de ser o conto de fadas que aparentava ser. Havia fotos de Isabela em festas com outros homens, notícias sobre gastos excessivos do casal e especulações sobre problemas no relacionamento. Era irônico perceber que Rafael havia escolhido status e segurança, mas havia acabado encontrando exatamente o oposto do que procurava. Marina sentia uma mistura de dó e satisfação ao saber que o homem que a havia abandonado estava pagando caro por suas escolhas, mas havia uma parte dela que ainda guardava mágoa suficiente para querer que ele soubesse exatamente o que havia perdido quando decidiu trocar o amor verdadeiro por conveniência. Foi durante uma dessas noites de estudo, quando Marina revisava os relatórios financeiros de suas empresas, que uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ela descobriu que a Mendonça Enterprises tinha dívidas com vários bancos e investidores e que Rafael estava desesperadamente procurando novos sócios para salvar a empresa da falência completa. Marina sorriu pela primeira vez em anos, com uma satisfação que ia além da alegria comum. O destino estava oferecendo a ela a oportunidade perfeita de mostrar para Rafael quem ela realmente havia se tornado. Mas sua vingança não seria apenas financeira. Seria uma lição sobre o que significa descartar pessoas boas e escolher aparências em vez de substância. O que Rafael não fazia ideia é que a mulher que ele havia humilhado e abandonado grávida estava prestes a se tornar a pessoa mais poderosa de sua vida e que dessa vez seria ela quem ditaria as regras do jogo. Marina passou meses planejando cada detalhe de seu retorno à vida de Rafael. Ela não queria apenas aparecer e se revelar de uma vez. Queria que ele sentisse na pele o desespero de depender de alguém, a humilhação de ter que implorar por ajuda, exatamente como ela havia se sentido quando foi abandonada grávida e sem recursos. Através de seus advogados e empresas de fachada, Marina começou a comprar discretamente as dívidas da Mendonça Enterprises com bancos e fornecedores. Era um processo complexo que exigia paciência, mas que estava funcionando perfeitamente. A cada semana, Rafael se via mais dependente de credores que ele não conhecia, mais desesperado para encontrar soluções para problemas que pareciam não ter fim. O que ele não imaginava é que todos esses credores respondiam agora a uma única pessoa, a mulher que ele havia descartado como se fosse lixo. O primeiro contato indireto aconteceu quando Marina, usando o nome de sua empresa de investimentos HC Capital, uma homenagem à tia Helena, fez uma proposta para refinanciar parte das dívidas da Mendonça Enterprises. Rafael recebeu a proposta através de seus advogados e ficou intrigado com as condições generosas oferecidas por uma empresa que ele nunca havia ouvido falar.
Quem são esses investidores da HC Capital? Perguntou Rafael para seu advogado durante uma reunião tensa sobre a situação financeira da empresa. São muito discretos, senhor Mendonça. Preferem manter anonimato total até que os contratos sejam assinados. Mas posso garantir que são investidores sérios, com capital suficiente para resolver todos os problemas da empresa. Rafael não tinha escolha senão aceitar a proposta, mesmo não sabendo quem estava por trás dessa salvação inesperada. Marina assistiu à primeira reunião entre Rafael e seus representantes através de uma transmissão ao vivo que havia sido instalada na sala de conferências. Ver o homem que um dia havia sido tão poderoso e arrogante, agora sentado nervoso, tentando impressionar investidores desconhecidos, deu a ela uma satisfação que não conseguia disfarçar. Rafael parecia mais velho, com algumas rugas que não existiam 5 anos atrás, e havia uma tensão em seus ombros que mostrava o peso dos problemas que estava enfrentando. Durante a reunião, ele foi educado e profissional, mas Marina percebia o desespero mal disfarçado em sua voz quando falava sobre os planos para recuperar a empresa. Precisamos apenas de um tempo para reorganizar nossas operações, dizia ele, e tenho certeza de que conseguiremos não apenas quitar todas as dívidas, mas ainda gerar lucros significativos para nossos novos parceiros. Mas a situação de Rafael estava pior do que Marina imaginava. Isabela havia dilapidado não apenas os recursos da empresa, mas também as reservas pessoais da família através de investimentos desastrosos em negócios que seus amantes haviam sugerido. Ela havia aberto várias empresas fantasmas para desviar dinheiro, havia comprado propriedades em nome de terceiros e havia até mesmo vendido ações importantes da Mendonça Enterprises sem o conhecimento de Rafael. Quando ele descobriu a extensão dos danos, já era tarde demais. Isabela havia sido mais inteligente e cruel do que ele jamais imaginou, usando o acesso que o casamento lhe deu para praticamente destruir o império que a família Mendonça havia levado décadas para construir. Você realmente achou que eu me casaria com você por amor? Riu Isabela quando Rafael a confrontou sobre os desvios. Eu sempre soube que você havia dispensado aquela secretariazinha por minha causa. Foi só questão de tempo até você perceber que escolheu a pessoa errada. A revelação das traições de Isabela foi devastadora para Rafael. Não apenas ela havia destruído financeiramente sua família, mas havia passado anos mentindo e manipulando, usando o casamento como uma oportunidade para enriquecer às custas dele. Rafael se viu sozinho, falido, traído e humilhado de forma pública quando os escândalos chegaram aos jornais. As pessoas que antes o respeitavam agora o viam como um homem que havia sido enganado pela própria esposa, um CEO incompetente que não conseguiu nem proteger o próprio patrimônio. Era irônico perceber que ele havia abandonado Marina por medo de que ela fosse interesseira, quando na verdade havia se casado com a maior interesseira que poderia existir. Durante as noites solitárias em seu escritório, Rafael se pegava pensando em Marina e se perguntando como ela estaria. Se havia conseguido se recuperar da crueldade que ele havia demonstrado, se algum dia conseguiria perdoar o homem que havia destruído sua vida. O que ele não fazia ideia é que muito em breve teria respostas para todas essas perguntas, mas de uma forma que jamais conseguiria imaginar. A revelação aconteceu em uma segunda-feira cinzenta, quando Rafael estava em seu escritório tentando encontrar soluções para salvar o que restava de sua empresa. Ele havia perdido a cobertura, o carro de luxo e agora morava em um apartamento simples que conseguiu alugar com o pouco dinheiro que ainda restava. Isabela havia desaparecido com seu último amante e uma boa parte do que sobrou dos bens do casal, deixando Rafael sozinho para enfrentar as dívidas e a vergonha pública. Quando sua secretária anunciou que a representante da HC Capital havia chegado para a reunião final sobre o futuro da empresa, Rafael ajeitou a gravata velha e tentou parecer mais confiante do que realmente se sentia. Ele precisava desesperadamente desse acordo, porque era sua última chance de não perder tudo que restava da empresa que seu pai havia construído. Quando a porta do escritório se abriu e Marina entrou usando um terno elegante e carregando uma pasta de couro cara,
Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado ao seu redor. Por alguns segundos, ele não conseguiu processar o que estava vendo, porque a mulher à sua frente era Marina, mas ao mesmo tempo era completamente diferente da secretária tímida que ele lembrava. Ela estava mais bonita, mais confiante, com um porte de empresária bem-sucedida que não deixava dúvidas sobre quem estava no controle da situação. "Olá, Rafael", disse ela, com uma voz calma que carregava uma autoridade natural. "Acho que precisamos conversar sobre o futuro da sua empresa." O choque foi tão grande que Rafael precisou se apoiar na mesa para não cambalear, porque finalmente entendeu que a mulher que ele havia humilhado e abandonado grávida havia se tornado a pessoa que agora controlava seu destino. "Marina, como... O que está acontecendo aqui?" conseguiu dizer Rafael com a voz embargada pela emoção. "O que está acontecendo é muito simples", respondeu ela, se sentando na cadeira em frente à mesa dele como se fosse a dona do lugar. "Eu sou a HC Capital. Sou eu quem tem todas as suas dívidas agora. Sou eu quem decide se você vai conseguir salvar alguma coisa desta empresa ou se vai perder tudo de uma vez." A tranquilidade com que Marina falava era ainda mais impressionante do que a revelação em si, porque mostrava que ela havia se preparado para esse momento durante muito tempo. Rafael tentou se recompor e disse: "Marina, eu sei que cometi erros no passado, mas..." Ela levantou a mão para interromper e continuou: "Você não cometeu erros, Rafael. Você fez escolhas e agora vai ter que viver com as consequências delas." Foi então que Marina mencionou Gabriel pela primeira vez. "Nosso filho está com 4 anos agora", disse ela, observando como Rafael empalideceu ao ouvir aquelas palavras. "Ele é um menino lindo, inteligente, cheio de vida. E sabe qual é a parte mais triste? Ele sempre pergunta sobre o pai, e eu sempre digo que o papai dele viajou para muito longe." Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, porque finalmente estava entendendo a dimensão real do que havia feito 5 anos atrás. "Marina, por favor, deixe eu conhecer meu filho", implorou ele com lágrimas nos olhos. "Deixe eu tentar consertar o que fiz de errado." Marina o observou por alguns segundos antes de responder. "Você vai conhecer Gabriel, sim, mas não porque você merece, e sim porque ele merece conhecer o pai, mesmo que esse pai tenha escolhido abandoná-lo antes mesmo dele nascer." O encontro entre Rafael e Gabriel aconteceu no final daquela semana, em um parque próximo à casa onde Marina agora morava. Rafael chegou nervoso, carregando presentes caros que havia comprado com o pouco dinheiro que ainda tinha, tentando compensar 5 anos de ausência com brinquedos e doces. Mas quando viu Gabriel correndo em direção a Marina e gritando "Mamãe!", Rafael sentiu uma emoção que jamais havia experimentado antes na vida. O menino era exatamente igual a ele na mesma idade, com os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato de rosto, a mesma forma de sorrir. "Gabriel, este é o Rafael", disse Marina, se agachando ao lado do filho. "Ele é um amigo da mamãe." Gabriel olhou para Rafael com curiosidade e disse: "Você parece comigo, tio Rafael." A inocência da criança partiu o coração de Rafael, que precisou se controlar para não chorar na frente do próprio filho. Durante as horas que passaram juntos no parque, Rafael descobriu que Gabriel era um menino educado, carinhoso e inteligente, exatamente como Marina havia sido na juventude. O menino falava sobre a escola, sobre os livros que a mãe lia para ele antes de dormir, sobre os sonhos que tinha de conhecer o mar. "A mamãe disse que um dia vamos viajar para a praia", contou Gabriel animado. "Ela disse que quando eu crescer um pouco mais, vamos fazer muitas viagens juntos." Rafael percebeu que Marina havia criado o filho sozinha de forma exemplar, dando a ele amor, educação e valores que muitas crianças ricas não recebiam nem com todos os recursos do mundo. Mas o que mais o impressionou foi a forma como Gabriel olhava para Marina, com uma adoração pura que mostrava o quanto ela era importante na vida dele. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel deu um abraço em Rafael e disse: "Pode voltar para brincar comigo outras vezes?" A pergunta inocente do menino fez Rafael entender que talvez ainda houvesse uma chance de fazer parte da vida do filho,
mesmo depois de todos os erros que havia cometido. Mas o que ele não sabia é que Marina havia guardado para o final a revelação que mudaria tudo mais uma vez. Na semana seguinte ao primeiro encontro com Gabriel, Rafael começou uma campanha desesperada para reconquistar Marina. Ele aparecia na empresa dela todos os dias com flores, enviava cartas pedindo perdão e implorava por uma chance de conversar a sós. Marina, por favor, me dá uma oportunidade de explicar tudo o que aconteceu, dizia ele sempre que conseguia falar com ela por alguns minutos. Eu cometi o maior erro da minha vida quando te abandonei. Não passa um dia sem que eu me arrependa do que fiz. Marina o escutava com uma expressão tranquila, mas distante, como se estivesse ouvindo uma história que não a afetava pessoalmente. Rafael percebeu que ela havia mudado muito mais do que apenas financeiramente. Havia se tornado uma mulher forte e independente, que não precisava mais da aprovação ou proteção de nenhum homem. Rafael tentava de todas as formas mostrar que havia mudado, que agora entendia o valor do que havia perdido. Ele contou para Marina sobre como havia sido enganado por Isabela, sobre como descobriu que o casamento havia sido apenas uma armadilha financeira, sobre como se sentia sozinho e arrependido todos os dias. Eu escolhi errado, Marina. Escolhi segurança em vez de amor. Escolhi o que os outros esperavam de mim em vez de seguir meu coração. E agora estou pagando por essa escolha covarde. Marina o ouvia sem demonstrar emoção, e isso deixava Rafael ainda mais desesperado, porque ele não conseguia mais ler o que ela estava pensando ou sentindo. A mulher vulnerável que havia se apaixonado por ele 5 anos atrás havia se transformado em uma empresária confiante que controlava a situação completamente. A resposta definitiva de Marina veio em uma tarde ensolarada, quando Rafael a procurou em sua nova empresa para mais uma tentativa de reconciliação. Desta vez, ele havia levado Gabriel junto, esperando que a presença do filho pudesse tocar o coração dela. Marina, olha só como nosso filho se parece comigo, disse Rafael, tentando despertar nela alguma lembrança dos momentos felizes que haviam compartilhado. Ele precisa do pai na vida dele, e eu preciso de vocês dois para me sentir completo novamente. Gabriel brincava no escritório de Marina, completamente alheio à tensão entre os adultos, feliz por estar passando tempo com o tio Rafael que havia aparecido em sua vida. Mas foi nesse momento que Marina decidiu contar toda a verdade. Rafael, preciso te apresentar alguém muito importante, disse Marina se dirigindo à porta de seu escritório. Ela chamou. Eduardo, pode vir aqui, por favor? Um homem alto e simpático entrou na sala. Era doutor Eduardo Silva, pediatra de Gabriel e o novo namorado de Marina. Eduardo tinha a mesma idade de Rafael, mas carregava nos olhos uma bondade genuína e um carinho por Marina que era impossível não perceber. Este é o Eduardo, disse Marina, segurando a mão dele naturalmente. Nós estamos juntos há 1 ano. Ele cuida do Gabriel como se fosse filho dele, me trata como uma rainha e me faz lembrar todos os dias do quanto eu mereço ser respeitada e amada de verdade. Rafael sentiu como se tivesse levado um murro no estômago, porque finalmente entendeu que havia perdido Marina não apenas por causa de suas escolhas passadas, mas porque ela havia encontrado alguém melhor. Eduardo conheceu Gabriel quando ele tinha 3 anos e estava com pneumonia, continuou Marina, com uma voz firme, mas sem crueldade. Ele cuidou do meu filho como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Passou noites inteiras no hospital comigo. E nunca, nem uma única vez, me fez sentir que eu era um fardo ou que minha situação era complicada. Rafael olhava para Eduardo e via tudo que ele próprio poderia ter sido. Um homem que escolheu o amor em vez do status, que abraçou a responsabilidade em vez de fugir dela, que tratava Marina com o respeito que ela sempre mereceu. Rafael, disse Marina olhando diretamente nos olhos dele, você pode conhecer Gabriel sempre que quiser, porque ele é seu filho e tem direito a isso. Mas entre nós dois não existe mais nada. Eu encontrei um homem que me ama de verdade, que não tem medo do julgamento dos outros, que escolheu ficar comigo porque quis, não porque foi obrigado pelas circunstâncias. A última tentativa de Rafael foi quando ele ofereceu devolver tudo o que restava de sua empresa para Marina
em troca de uma segunda chance. Você pode ficar com tudo, disse ele desesperado. Pode me deixar sem nada, mas, por favor, não me deixe sem você e sem meu filho. Marina olhou para ele com uma mistura de pena e firmeza e respondeu: Rafael, você já me deixou sem nada há 5 anos, quando eu mais precisava de você. Agora é tarde demais. Eu não quero sua empresa, seu dinheiro ou suas promessas. Eu já tenho tudo o que preciso. Um homem que me ama de verdade e um filho maravilhoso. Você teve sua chance de escolher o amor e escolheu outra coisa. Nesse momento, Rafael finalmente entendeu que havia perdido para sempre a única mulher que realmente o havia amado e que agora teria que viver com as consequências de suas escolhas pelo resto da vida. 2 anos se passaram desde aquele dia devastador no escritório de Marina, e a vida havia tomado rumos completamente diferentes para cada um dos personagens desta história. Marina agora era reconhecida como uma das empresárias mais respeitadas do país, não apenas pela fortuna que havia herdado, mas pela forma inteligente como administrava seus negócios e pela dedicação com que se envolvia em projetos sociais. Ela havia criado uma fundação que ajudava mães solteiras em situação de vulnerabilidade, oferecendo capacitação profissional, creches e apoio financeiro para que elas pudessem reconstruir suas vidas com dignidade. Era sua forma de retribuir ao universo toda a força que havia encontrado para superar seus próprios momentos mais difíceis e de garantir que outras mulheres não passassem pelo que ela havia passado. Gabriel, agora com 6 anos, crescia como uma criança feliz e equilibrada na nova realidade da família. Eduardo havia se tornado oficialmente seu padrasto há 6 meses, quando ele e Marina se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante, cercados apenas por amigos verdadeiros e algumas crianças da fundação que Marina mantinha. Gabriel chamava Eduardo de pai com naturalidade, porque era assim que ele se sentia em relação ao homem que havia escolhido cuidar dele desde pequeno. Rafael mantinha visitas regulares ao filho, sempre respeitando as regras estabelecidas por Marina, e aos poucos estava construindo um relacionamento genuíno com o menino. Gabriel gostava desses encontros, mas era evidente que sua lealdade e amor estavam com Eduardo, que havia estado presente em todos os momentos importantes de sua vida. Rafael havia conseguido reerguer parte de sua empresa através de muito trabalho e humildade, qualidades que ele precisou aprender depois de perder tudo. Ele agora dirigia uma construtora pequena, mas honesta, onde trabalhava lado a lado com os funcionários, e havia aprendido a valorizar as pessoas pelo que elas eram, não pelo status que representavam. A falência o havia ensinado lições valiosas sobre caráter, lealdade e o verdadeiro valor das coisas na vida. Ele morava sozinho em um apartamento simples, similar ao que Marina havia morado anos atrás, e pela primeira vez entendia na pele o que significava lutar para pagar as contas básicas. Era uma vida humilde, mas Rafael havia encontrado uma paz que não sentia há décadas, mesmo sabendo que havia perdido para sempre as 2 pessoas mais importantes de sua vida. Durante os encontros com Gabriel, Rafael sempre perguntava sobre Marina, não porque tivesse esperanças de reconquistá-la, mas porque genuinamente queria saber se ela estava feliz. A mamãe está sempre sorrindo agora, contava Gabriel com a honestidade típica das crianças. O papai Eduardo faz ela rir muito e eles ficam abraçados assistindo o filme no sofá. Essas palavras eram como punhaladas no coração de Rafael, mas ao mesmo tempo o tranquilizavam porque confirmavam que Marina havia encontrado a felicidade que merecia. Ele sabia que Eduardo era um homem muito melhor do que ele havia sido, alguém que havia escolhido amar Marina exatamente como ela era, sem exigir que ela mudasse ou se adequasse a expectativas externas. Era doloroso, mas Rafael reconhecia que sua ex-secretária havia feito a escolha certa, ao preferir um homem que a valorizava de verdade. A última conversa significativa entre Marina e Rafael aconteceu no aniversário de 5 anos de Gabriel, quando Eduardo organizou uma festa surpresa no jardim da casa deles.
Rafael foi convidado como pai da criança e passou a tarde observando como Marina e Eduardo cuidavam juntos de Gabriel e das outras crianças presentes. Quando a festa estava terminando, Marina se aproximou dele e disse: Rafael, eu quero que você saiba que não guardo mais rancor do que aconteceu entre nós. Aquele sofrimento me ensinou a valorizar o que realmente importa na vida e me levou até onde estou hoje. Rafael tentou responder, mas ela continuou: Você me ensinou que às vezes precisamos passar pela escuridão para descobrir nossa própria luz. Gabriel tem um pai maravilhoso no Eduardo, mas também tem direito de conhecer você. Só espero que seja um pai melhor do que foi um namorado. Essas palavras foram o encerramento definitivo de um capítulo que havia causado tanta dor e transformação na vida de ambos. Esta história nos ensina que as escolhas que fazemos sempre têm consequências e que nem sempre podemos voltar atrás para consertar os erros do passado. Rafael aprendeu da forma mais dolorosa possível que amor verdadeiro não pode ser trocado por conveniência e que algumas oportunidades, quando perdidas, não voltam mais. Marina descobriu que sua força interior era muito maior do que jamais imaginou e que merecia ser amada por alguém que a escolhesse todos os dias, não apenas quando fosse conveniente. E Gabriel? Bem, Gabriel cresceu sabendo que é possível ser amado de verdade, que família não é apenas sangue, mas também escolha e dedicação. Se você chegou até aqui, deixe um like neste vídeo, se inscreve no canal para não perder nossas próximas histórias e conta aí nos comentários. Você acredita que Marina fez a escolha certa ao preferir Eduardo? E qual lição desta história mais tocou o seu coração? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.